Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, um assunto que muitas vezes nós não damos conta disso, nós não prestamos atenção nisso. Eu queria que você parasse um pouco e pensasse sobre um termo, não sei se você já ouviu esse termo, mas é um termo chamado hábitos continuados, tá? E o que são hábitos continuados? Hábitos continuados é aquilo que você faz repetidamente, mas não apenas por você. Hábitos que vieram de antes, do teu passado, da tua referência, da tua casa, do teu lar, da casa onde você morou. Esses hábitos, eles são continuados pelos filhos e pelos filhos dos filhos. E muitas vezes usa-se muito o termo erroneamente, né, o termo de maldição hereditária. E isso é uma coisa que muitas vezes é apenas um hábito continuado. É apenas pessoas que fazem o mesmo padrão de comportamento e, consequentemente, têm o mesmo resultado. E às vezes na nossa vida, nós seguimos esses padrões de comportamentos. Você foi ensinado a lidar com emoções de uma forma, você foi ensinado a lidar com dinheiro de uma forma, você foi ensinado a lidar com conflitos de uma forma, e tudo isso são hábitos e formas que você tem para resolver esses conflitos, esses problemas, essas situações. Nós temos hábitos continuados. E para que possamos colocar a nossa casa, a nossa vida em ordem, nós precisamos olhar para isso com um olhar minucioso. Nós precisamos reparar o que está sendo continuado que não deveria mais. Quais hábitos que você tem na sua vida, comportamentos, que você tem continuado esses comportamentos. E aí, quando nós entendemos esses padrões, nós vamos até Jesus, né? E na verdade temos que ir para entendê-los. Nós vamos até Jesus por quê? Porque Ele é o padrão perfeito. Jesus é o padrão perfeito de pai, Jesus é o padrão perfeito de amor, Jesus é o padrão perfeito de filho, Jesus é o padrão perfeito de família, Jesus é o padrão perfeito de servir, de servo, Jesus é o padrão perfeito de oferta, de sacrifício. Então Ele é a sua referência. Quando você encaixa, entende que existe um hábito continuado na tua vida, você vai até o Senhor e isso começa a ser quebrado, isso começa a ser descontinuado. Instintivamente, biologicamente, você tem um padrão. E então você volta para esse padrão se você não tiver o Espírito Santo em você. Vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor que você nunca viu o seu pai, o homem da sua casa, o teu pai, demonstrando amor por você. Você nunca viu ele te dando carinho. A linguagem de amor que o seu pai demonstrava a você nunca foi a linguagem que você esperou, vamos dizer assim. Consequentemente, quando você tem um filho, sem perceber, você começa a ter o mesmo comportamento de irritabilidade, o mesmo comportamento de conflito, o mesmo comportamento de distância, de não ter assunto para conversar, de não dizer que você ama, de não ouvir, sem perceber. E o que acontece? O seu filho, obviamente, vai pensar igual você pensava ou pior do seu pai. Então, tudo isso é uma continuidade de hábitos que não foram quebrados. Você está entendendo o que eu quero dizer? Esses hábitos, eles precisam ser resolvidos. E a única forma de você fazer isso é entendê-los e indo até Jesus, para que você quebre esse padrão. Indo até Jesus para que você mude esse padrão. Isso que eu estou falando para vocês existe na Bíblia, tá? Existe um padrão de hábito continuado na Bíblia. Nós vamos estudar isso hoje, nós vamos ler esse texto hoje. E aí eu quero que você perceba como que esse padrão foi quebrado, né? Eu quero que você perceba que de fato isso aconteceu e inocentemente as pessoas fazem hábitos contínuos. Inocentemente, elas não percebem isso. E às vezes você não percebe, mas na tua vida existem padrões de comportamento emocionais, principalmente emocionais, tá? Existem padrões de comportamentos financeiros. Então vamos supor, o seu pai e a sua mãe nunca teve o hábito de poupar dinheiro. Sempre viveu ali no limite, nunca sobrava, nunca guardava. E você já reparou que acontece a mesma coisa com você? Você também vive sempre no limite, nunca consegue poupar, nunca consegue guardar. Isso são situações recorrentes. Estou falando de dinheiro, mas isso acontece na tua área emocional, na tua vida sentimental, nos teus relacionamentos, na tua família. Isso vem acontecendo. Mas é um padrão que precisa ser quebrado. Colocar a casa em ordem é identificar esses padrões e resolvê-los, cada um deles. Gênesis 20, diz assim a Bíblia. Partiu Abraão dali para a terra de Neguebe. Habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Havendo Abraão
dito de Sara, sua mulher, ela é a minha irmã, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse, estás a ponto de morrer por causa da mulher que tomastes, pois ela tem marido. Amém? Então esse é o primeiro comportamento. Abraão, ele chegou em Gerar e sua esposa, Sara, ela era muito bonita e ele ficou com medo das pessoas matá-lo para ficar com ela. Por conta disso, então, ele fez um combinado com ela. Vamos falar que a gente é irmão, tá? Vamos falar que nós somos irmãos. E de certa forma, eles eram parentes. Mas aqui, eles são casados, eles são famílias, eles são homem e mulher. E o que acontece é que ele usa essa desculpa, essa mentira, ele fala o seguinte, fale para as pessoas que nós somos irmãos, porque senão eles vão me matar para ficar com você. O rei daquele lugar, o rei de Gerar, o Abimeleque, ele quis ela, mandou buscar ela. E naquele momento, Deus interveio através de um sonho e disse que ele ia morrer se ele deitasse com ela. Enfim, esse foi o primeiro comportamento aqui de Abraão. Ele fugiu, ele mentiu, ele viveu de uma maneira ali numa situação em que ele falou para as pessoas uma coisa que não era verdade, por medo. Então ele falava uma mentira porque ele tinha medo, certo? Esse é o comportamento, falar uma mentira, pois ele tem medo do que pode acontecer com ele, tá? Então, você entendeu até aqui? Agora nós vamos para o comportamento que foi copiado, né? O comportamento que foi continuado pelo seu filho, Isaque. Gênesis 26, versículo 7. Assim habitou Isaque em Gerar, mesmo lugar. Perguntando-lhe os homens acerca da sua esposa, ele disse, ela é a minha irmã, porque ele tinha medo de dizer, ela é minha mulher. Para que, dizia ele, não me matem os homens no lugar por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. O mesmo comportamento. O filho, Isaque, teve o mesmo comportamento que o pai. Exatamente o mesmo comportamento, pelo mesmo sentimento, pelo mesmo medo. Você percebe como é uma continuidade, é um hábito contínuo? Isso acontece na nossa vida. Nós temos hábitos contínuos, hábitos que que nós espelhamos dos nossos pais e que talvez os nossos pais espelharam dos nossos avós. O grande desafio é quebrar esses hábitos. É você entender que, poxa, se Deus te guardou até aqui no caso para Isaque e para Abraão, se Deus te guardou até aqui, se Deus assumiu um compromisso contigo, dizendo, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, pois eu farei de ti pai de uma grande nação. Se Deus te deu uma promessa, se Deus está sobre a sua vida, se você está vivendo milagres, por que viver dependendo das suas fracas emoções? Por que viver uma mentira? Por que tentar resolver com as tuas próprias mãos? Eu e você, nós temos hábitos continuados, nós precisamos resolvê-los. É uma coisa muito perigosa você continuar assim, sabe por quê? Você está gerando seus filhos com os mesmos problemas que talvez os seus pais inocentemente geraram você. Com as mesmas dificuldades, com os mesmos traumas, com as mesmas fraquezas emocionais. Você precisa fazer com que tudo isso seja claro na sua mente. Talvez a falta de um pai, a falta de uma mãe, gerou hábitos continuados. Talvez a carência, talvez necessidades, eu não sei. Mas muitas vezes esses hábitos continuados estão fazendo com que você sofra. Estão plantando sementes de sofrimento que você vai infelizmente colher lá na frente. Traumas, preocupações e muitas coisas. E aí a gente começa a sair de um âmbito pequeno e simples e começamos a expandir isso. Hábitos continuados como nunca terminar o que você começa. Talvez porque os seus pais faziam isso. Hábitos continuados como comprar e não ter condições de pagar. Hábitos continuados como ser muitas vezes irritado com as pessoas, porque você viu seus pais. Hábitos continuados como... eu quero compartilhar com você um hábito continuado que eu tive e muitas vezes sofri muito com isso. Vou te falar aqui. Quando eu era criança, o meu pai, acredito que está aqui na live, meu pai trabalhava na CBA e saía muito cedo de casa. Eu sou pequeno, menino, peralta demais, o que eu fazia quando eu era pequeno? Eu bagunçava muito à noite, certo? Eu fazia uma bagunça em casa. Então meu pai tinha que dormir para acordar cedo para trabalhar e eu fazendo bagunça. E eu me lembro muito do meu pai saindo irritado do quarto porque ele precisava acordar cedo para trabalhar, tipo 4:30 da manhã, sabe? E era tipo meia-noite, 1h da manhã, e eu pulando na casa, fazendo barulho, gritaria e tal, incontrolável.
E eu me lembro diversas vezes do meu pai, e obviamente, inocentemente, tá? Do meu pai saindo irritado do quarto, mandando eu ir dormir. Irritado. E eu criei esta rotina. Porque eu chegava à noite num pico de adrenalina, o meu pai muito cansado, e eu, o que eu fazia? Eu saía fazendo bagunça. E sempre ele saía do quarto irritado. Olha só. Há um tempo atrás, aconteceu sequentemente a mesma situação comigo. Hoje tenho filhas, né? E elas, quando dá meia-noite, eu não sei o que acontece, mas viram a chavinha na cabeça das minhas meninas e elas ficam desesperadas, elas ficam num pico de adrenalina, elas querem se divertir, elas querem brincar, começa a gritaria, começa a brincar com brinquedo, a brincar com cachorro. Meu Deus! E eu precisando descansar para ir trabalhar no outro dia de manhã. Adivinha o que eu comecei a fazer? Sair do quarto irritado. Sair do quarto gritando. Você está entendendo? Até que um dia, a minha esposa olhou para mim e falou assim, meu amor, por que você está tão irritado? Por que você está tão bravo? E eu comecei a lembrar. O meu pai era exatamente assim. Você está entendendo o que eu quero dizer? Meu pai é uma bênção. Meu pai é uma bênção. E, obviamente, ele fazia isso porque ele precisava muito ir trabalhar. Sabe quando você não tem recurso? Mas, inocentemente, eu pratiquei o mesmo hábito continuado. Quando a ficha caiu, eu falei, opa, a gente precisa mudar esse hábito. Eu não posso mais sair irritado. Eu não posso mais descontar nelas. Elas são crianças. Olha o que o Espírito Santo faz. E automaticamente você passa a ser gentil. Você quebra um padrão de trauma. Você quebra um padrão de comportamento. Você quebra um padrão de irritabilidade. E você muda todo o futuro. Você está entendendo? É isso que eu quero que você perceba. Hábitos continuados que nós temos, que nós fazemos, eles precisam ser quebrados. Eu quero, nessa live, orar por você. E eu quero que você possa, de fato, deixar o Espírito Santo te mostrar cada um desses hábitos, cada uma dessas situações que você tem continuado. Amém? Você é uma construção da vida. Você é uma construção do que teve e do que não teve. Foi assim que você foi sendo formado. Mas as repetições ruins, elas precisam parar na gente. Elas não vão continuar. As repetições ruins, os padrões ruins, elas têm que parar na gente. Elas não podem continuar. Amém? Tem muitos padrões. Tem pessoas que nunca param em empregos. Tem pessoas que nunca têm consistência. Tem pessoas que nunca conseguem poupar. Tem pessoas que nunca conseguem amar. Tem pessoas que não suportam correr o risco da traição. Tem pessoas que são machucadas, que são feridas. Tudo isso talvez é fruto de um hábito continuado. Que lá no seu inconsciente você tem. Então deixa o Espírito Santo entrar aí. Ó. A Bíblia diz que ele consegue penetrar na divisa entre a alma e o Espírito. Então deixa o Espírito Santo entrar e resolver tudo isso. Deixa o Espírito Santo te curar disso hoje. Amém? Deixa o Espírito Santo te libertar. E comece hoje um novo hábito continuado, mas dessa vez o hábito de servir ao Senhor. De ser fiel a Deus. De perdoar pessoas. O hábito de ler a palavra. As pessoas que têm prazer por leitura, a maioria delas é porque viu seu pai, viu uma referência na vida lendo e tendo alegria e prazer naquilo. As pessoas que têm o prazer pelo trabalho é porque tiveram referência disso. Eu quero que você seja uma referência de santidade para os seus filhos. Eu quero que você seja uma referência de honra, uma referência de família, uma referência de casamento, de marido, de esposa. Você precisa ser uma referência de santidade em nome de Jesus. Amém? Vou orar por você, que você receba essa palavra, tá bom? Feche os teus olhos aí, ore junto comigo. Senhor, obrigado, Senhor, por nos ensinar essa palavra tão poderosa, Senhor. Deus, o Senhor sabe como é importante isso que nós estamos fazendo aqui. Eu creio que o Senhor está libertando pessoas, o Senhor está libertando vidas. Deus, eu creio, Espírito Santo, que existem pessoas que estão sendo transformadas. E Deus, em nome de Jesus, que haja mudança, que haja transformação, que haja Espírito Santo nesse coração e nessa vida. Um novo momento a partir de hoje. Um momento de quebra, Senhor Deus, de hábitos continuados ruins e o início de novos hábitos em nome de Jesus. Faz de nós, ó Deus, servos teus, e que nós possamos continuar os teus hábitos, Jesus, nesse lugar, nessa terra, em nome de Jesus, Pai. Entra nessa casa agora, entra nesse coração agora, penetra nessa alma, Espírito Santo, e cura, Deus amado, essa mente, esse coração, essa vida, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por nos ensinar essa palavra hoje.
e nos dá um dia poderoso de boas notícias. Em nome de Jesus. Amém.